Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento de avaliação da prática 3, eu queria trazer para a nossa mensagem desse momento uma porção que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17, onde diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Santo e eterno Deus, nesse momento, nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração tremendamente, porque a tua palavra ela é viva, ela é justa, ela produz arrependimento sincero no nosso coração e ela muda, Deus, a nossa essência, trazendo para a nossa vida atributos de um caráter genuíno cristão. Em nome de Jesus é que nós oramos e já pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele tem um intuito que aquele povo soubesse quem era Cristo. Ele também traz aspectos de uma nova vida, para que o povo não fosse confundido com vãs doutrinas, com condutas e crenças distorcidas do Evangelho. E também para que eles soubessem que deveriam viver na dependência de Jesus, tão somente. A carta se mostra tão viva em nossos dias, onde pessoas vivem a sua própria glória, para a sua própria vontade, para os seus próprios prazeres, buscando a satisfação em coisas e situações efêmeras, passageiras, pisando no próximo e buscando soluções em alternativas, e pessoas ímpias, pessoas descrentes. Infelizmente, essa prática ela tem adentrado em nossas igrejas e permeado no meio do povo de Deus, trazendo prejuízos à comunidade cristã. No capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo traz orientações aos eleitos de Deus e como esses eleitos deveriam viver. Ou seja, trazendo atributos de uma nova vida. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para nós é que esses atributos de uma nova vida tem quem é eleito de Deus. Repara o que ele diz no verso 12 do capítulo 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, tem o caráter de Cristo. Aqueles que são eleitos do Senhor precisam viver como tal. O verso 12, Paulo traz um alerta sobre a obrigação dos cristãos que levam a uma união com Cristo. Porque ele fala de atributos os quais os eleitos precisam se revestir, conhecidos como atributos comunicáveis de Deus para a vida do crente. E repare que Paulo lista tais atributos. Ele diz misericórdia, bondade, humildade, mansidão e por fim a longanimidade. O mesmo apóstolo falando aos Gálatas, ele fala sobre esses atributos, o chamando de fruto do Espírito. Capítulo 5, verso 22 da carta aos Gálatas. E quando o crente se reveste desses ternos afetos, refletindo a essência do caráter de Jesus em sua vida, certamente esse fruto produzirá arrependimento nela, havendo então uma mudança de comportamento. Em Mateus 3,8 nós encontramos a seguinte afirmação: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquele que diz se revestir dos ternos afetos, que demonstram os atributos de Cristo, mas vive sem uma mudança perceptível em sua vida, vive como os fariseus viviam.
vendo em si a própria justiça. Certamente esse confronto de João Batista incomodou os fariseus, mexeu com eles de alguma maneira. Esse amor que o Espírito Santo produz no coração do salvo é o amor de Cristo, e ele vai além, muito além de aspectos legalistas, mas demonstra uma mudança genuína no caráter daquele que se reveste como eleito de Deus. Mas aí a carta não para por aí. Ele fala de uma outra, ou melhor dizendo, de um outro aspecto dos atributos de uma nova vida. Ele fala assim, olha, suporta e perdoa. Ou seja, o que está em voga agora também é o suporte e o perdão. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Um outro aspecto da nova vida em Cristo que Paulo exorta em relação ao perdão. Ele se baseia no aspecto da redenção de Cristo. Isso é maravilhoso, porque em Efésios 4:32, Paulo faz a mesma exortação dizendo, olha, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Talvez a ação mais indigna em nossos dias para uma pessoa é suportar ofensas, é perdoar essas ofensas. Isso fere o orgulho humano, isso mexe com o nosso coração, isso gera mágoas dentro do coração e ao mesmo tempo cria rancor e ódio. Talvez a coisa mais difícil em nossos dias seja falar assim, olha, eu te perdoo, mas eu te perdoo de todo o coração. Nós vivemos em momentos muito críticos na sociedade. Mas perceba que não é uma opção como muitos acreditam ser o perdão. Paulo ele vai além. Ele diz assim, olha, assim como o Senhor vos perdoou. Verso 13, parte B. Isso só consegue aquele que realmente foi moldado por Cristo e estabeleceu um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Através da Escritura Sagrada, nós podemos ver que praticando as suas palavras de Deus, cumprindo os seus mandamentos e tendo uma vida de oração, isso é possível. No final do verso 13, nós ainda encontramos a seguinte afirmação, olha, assim também perdoai vós. Essa afirmação enfatiza que aquele que se revestiu dos ternos afetos de misericórdia que o verso 12 nos diz, eles estão dispostos a perdoar segundo o padrão de Deus revelado em Jesus e não segundo o padrão do mundo. O Senhor Jesus ele ensinou-nos a orar dizendo, olha, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6,12. Se requeremos do Senhor perdão para a nossa vida, é necessário que estejamos perdoando como Ele faz. Sem medir esforços, sem colocar condições, mas perdoando como Ele perdoa. Porque foi isso que Jesus nos ensinou na oração. Mas há um terceiro aspecto que nós encontramos na carta, que é aconselha na palavra. Verso 16 diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Hoje, infelizmente, nós vemos a igreja um grande divã. As pessoas estão psicologizando a Escritura e isso tem trazido terríveis implicações para o povo de Deus. E o que é mais triste é perceber que os crentes estão bebendo de outra fonte que não a Escritura. O salmista no Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Ele sabia da importância que a palavra tem para a vida. Esse salmista ainda no Salmo 119, verso de 176, fala, olha, ele diz assim, olha, ando errante como uma ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois eu me esqueço dos teus mandamentos. Esse era alguém que provavelmente estava desviado, mas que ainda assim reconhecia a instrução pela palavra e o que ela representa. Isso é maravilhoso. Muitas vezes as pessoas estão assim dentro da igreja, queridos. As pessoas estão esquecidas dos mandamentos de Deus. Essas pessoas, elas estão dentro da igreja atormentadas. Elas estão vivendo de uma forma tola, de uma forma estúpida, esquecidas como uma ovelha sem pastor. Essas pessoas também vão buscar conselhos e instruções lá fora, onde não há nada de bom. Onde não há nada que se possa aproveitar, mas baseando-se pelos desejos do seu próprio coração. Porque buscam prazeres e soluções rápidas, de bate-pronto, fast food. E olha só, mais uma vez, pela boca de um profeta, o que a palavra de Deus nos traz como exortação. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Jeremias 17, verso 9. Quando andamos errantes como ovelhas esquecidas, certamente nós estamos andando fora da sabedoria de Deus. E isso certamente é prejuízo para a nossa caminhada, é tormento para o nosso coração, é um desastre para a nossa caminhada. E a Escritura certamente traz para a gente conselhos da palavra, conselhos onde nós seremos bem-sucedidos, conselhos de como andar com o Senhor, de como agradar ao Senhor. E quando nós estamos fora da palavra de Deus, nós estaremos desorientados, frustrados, porque estamos nos guiando pelo nosso próprio coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. A palavra deve habitar o coração dos eleitos de Deus. Ela precisa fazer morada dentro desse coração, para que esse crente, esse eleito, consiga amar, que ele consiga suportar, ele consiga perdoar, ele consiga aconselhar mutuamente na forma bíblica, no padrão de Deus. Quando a palavra está cravada no coração, os eleitos de Deus não andarão desorientados como ovelhas desgarradas, errantes e sozinhas no vale da sombra da morte. Porque elas certamente beberão da fonte da água viva. Elas se alimentarão do mais sólido alimento para a vida. O seu coração estará guardado, porque Deus será com essa ovelha. E aí nós caminhamos para o final da perícope, dos atributos de uma nova vida, e nós então podemos perceber que os eleitos de Deus, que se revestem de ternos afetos, cumprirão o que o apóstolo Paulo exorta no verso 17. Repara o que ele diz. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Eu quero terminar aqui com você te falando que, segundo o Catecismo Maior de Westminster, base para a nossa doutrina reformada, ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, os aspectos de uma nova vida, atributos de uma nova vida, ele tem o caráter de Cristo, ele suporta e perdoa, ele aconselha na palavra e ele glorifica a Deus. Que o Senhor o abençoe poderosamente, que essa palavra possa ter mexido com o seu coração e que o Espírito Santo sempre seja na sua vida aquele que te convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Que Deus te abençoe.